eu quero compartilhar a palavra de Deus com você a respeito de dois homens que estão na Bíblia, Abraão e Ló. Abraão e Ló é uma história de dois homens, era o tio e o sobrinho, e eles, na verdade, eles representam dois tipos de vida cristã. Esses dois homens estão representando dois tipos de crentes, que estão salvos, estão vivendo diante de Deus, mas que têm duas maneiras de responder a Deus, e tem dois finais diferentes também. Na verdade, essas duas vidas, esses dois estilos de vida, eles estão em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Abraão e Ló, eles não estão aqui apenas para contar a história de dois homens, eles estão aqui para nos mostrar que existem dois tipos de vida cristã. Pessoas salvas, não vão para o inferno. A Bíblia diz que tanto Abraão era justo, como Ló também foi chamado de justo. Eu vou mostrar isso para você. No entanto, um é o crente vencedor, o outro é o crente derrotado. Um é o crente que vai experimentar aquilo que são as promessas de Deus, o favor de Deus na prática da sua vida, e o outro é aquele que, mesmo sendo posicionalmente vencedor, vive uma vida derrotada. E essa história, ela nos ensina alguns princípios e os porquês. Como que pode alguém, pastor, sendo justo, sendo salvo, sendo filho de Deus, ainda assim não experimentar o favor de Deus? E nessa história nós vamos descobrir por que um é o homem da aliança, é o homem que ouviu a voz de Deus, é o homem que é o pai da fé, que tem todas as promessas, e o outro é alguém que depois nem sequer é mais mencionado na palavra de Deus. A primeira coisa que a Bíblia diz é que Abraão foi um homem que ouviu a voz de Deus, e Ló apenas seguiu Abraão. Abraão, ele era um homem de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e a Bíblia diz que Deus chamou ele para sair de lá. E quando ele saiu, porque ele ouviu a voz de Deus, o seu sobrinho, Ló, foi com ele. Antes que você pense que Ló não era crente, importante você ver que ele era justo aos olhos de Deus. A Bíblia diz assim: e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Ou seja, está chamando Ló de justo, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Que coisa, para que viver num lugar que atormenta a sua alma, né? Como um justo. Você sabe, quando você é alguém que está fora do propósito de Deus, você começa a viver pelo seu próprio conceito de vida, e você começa a fazer avaliações naturais, e na sua esperteza, nos seus momentos que você julga ser o melhor para você, momentos de prazer aqui, o outro ali, uma troca aqui, você está caminhando, você está armando tendas em direção a algum lugar, você está armando tendas em direção a Sodoma. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas afinal são caminhos de morte. O diabo nunca vai aparecer para você com um chifre na cabeça, um espeto na mão e um rabo no meio das pernas. A Bíblia diz que ele virá como anjo de luz, disfarçado de ovelha, para tentar enganar, se possível, os próprios filhos de Deus. Quando você conhecer o amor de Deus, não será pesado, será a sua vida, aquilo que vai dar razão para viver, aquilo que vai preencher o seu coração. Você vai ser atraído para estar com Ele, porque você vai se tornar a noiva apaixonada, porque foi conquistada por esse amor. Deus tem um plano para a sua vida, não viva fora dele. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus tudo está preparado. Abraão
volta para o lugar e estabelece um altar. Por quê? Ele tinha um coração para Deus. Ele era um crente como todos nós, que tinha luta, que tinha medo, que às vezes titubeava, mas ele voltava e estabelecia um altar. Ele tinha um coração, ele queria o Senhor, ele queria a vontade de Deus, ele sabia que esse era o melhor caminho, porque quando você prova o que é celestial, o terreno se torna pueril, não tem valor nenhum. Agora, é quando você, veja, esse é o motivo, porque o Ló era um crente derrotado. Ló não tinha um coração para Deus, ele era movido pelo dinheiro, ele era movido pela posição, ele era movido pelo conforto. Deus abençoou Abraão, a Bíblia diz que Deus o fez muito rico, mas Ló foi abençoado por associação, e o pior, no final da vida, terminou a vida pobre, porque tudo que ele tinha foi destruído em Sodoma. Mas a Bíblia diz que Abraão se tornou riquíssimo. O final dos dois é uma história completamente diferente. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Ló nem se faz menção do chamado de Deus sobre a vida dele. Eu creio que Deus o chamou para algo, mas a Bíblia não fala. Por quê? Porque não deu valor no que Deus tinha para ele. Muitos de nós caminhamos na vida cristã ouvindo a Deus de tabela. Deus fala com você através do profeta, do líder. É bom, não é errado, mas é muito melhor que você ouça a Deus, e que o seu líder, o seu pastor e homens de Deus sejam usados apenas para confirmar o que Deus já colocou no seu coração. Segunda coisa que difere esses dois tipos de vida, esses dois homens, é que Abraão andou pela fé, enquanto Ló andou pela vista. Lá em Gênesis, no capítulo 13, verso 1, diz que houve problemas entre os pastores de gado de Abraão e os de Ló. Os dois eram ricos, o gado cresceu muito, o pasto ficou pequeno. E tinham outros povos que moravam lá. E os pastores de um começaram a brigar com os pastores de outro. O Abraão chamou o Ló, dirigido pelo Espírito, e falou: Ló, não dá para a gente continuar junto, não cabe aqui, está dando briga. Porque Abraão era um homem preocupado com o seu testemunho. Eu fico vendo alguns irmãos que, em nome da graça, chutam o pau da barraca do testemunho. Ah, que se lasque, eu estou na graça. Não, quem viu a graça não está nem aí para o testemunho, não, ele está aí. Quem viu a graça carrega um testemunho de Cristo, porque a graça não é liberdade para pecar, é libertação do pecado que te oprime. Paulo diz que alguns, em nome da graça, foram para a libertinagem, e isso é o diabo tentando destruir a mensagem, desacreditar a mensagem. Mas nós que cremos na graça, não acreditamos na libertinagem. Pelo contrário, quanto mais revelação eu tenho da graça, mais santo você é, porque menos você tem que lutar contra o pecado, mais a graça te coloca num caminho de vitória e de padrão de santidade que você nunca viu, porque quanto mais você vê a graça, mais próximo do Senhor você vive, e mais alto é o seu nível. Quem está me entendendo? Então veja, Abraão estava preocupado. Então Abraão chega para o Ló e falou: Ló, seguinte, está dando briga, o testemunho está ruim, vamos resolver? Está aí, ó, tem um mundo inteiro para a gente caminhar. Escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Vamos resolver. Por quê? Porque Abraão sabia quem abençoava ele. Abraão não precisou fazer a escolha. E a Bíblia fala que o Ló então olhou para um lado, terra seca, esturricada. Olhou para o outro, pasto verde lá de Goiás, Braquiara alto, Jaraguá, sei lá o que mais, não sou entendido. E ele foi apenas um homem lógico. Ele falou: é óbvio que eu vou escolher o capim verde, é lógico que eu vou escolher esse bonitão do olho azul para casar. Esse é o problema, é que às vezes o olho azul fica vermelho. Muito cuidado quando você for escolher um homem para casar. Ore a Deus. É Deus que conhece o coração. Muito cuidado quando você é levado pela lógica. Eu não vou jogar pedra no Ló, não, porque muitos de nós também fazemos a mesma coisa. Escolhemos pelo óbvio. Mas o mundo espiritual não é óbvio, ele é espiritual.
Porque o que Ló não viu é que de trás da Campina Verde tinha um capeta chamando ele lá em Sodoma: vem para cá, que eu quero torrar você e sua família aqui no final. Aquilo que parecia caminhos de vida era de morte. Aquilo que parecia o óbvio da prosperidade era um laço para te jogar na depressão, para te envolver numa confusão, para destruir a sua vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro em Sodoma e perder a sua alma? Deus sabe onde estão os tesouros escondidos. Deus sabe onde estão as riquezas ocultas, que o mundo chama de nicho, mas Deus sabe tudo. E Ele revela o que o mundo natural não é capaz de revelar. Ló escolheu baseado, seus olhos naturais, foi parar no lugar errado. Mas sabe o que Deus falou para Abraão? Quando Ló fez a escolha, Ló falou: eu vou para cá, está verde. E aí Abraão foi orar, porque Deus falou com ele. E Deus falou para ele, Abraão, levanta os olhos e olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque tudo aquilo eu vou te dar. Uau! Deus, porque quando você se volta para Deus, Ele te dá a visão do que Ele quer te dar, e ela é sempre inspiradora, é sempre muito mais do que você podia enxergar. O natural vai vir um campinho verde e achar que é grande coisa, mas quando Deus abrir os seus olhos, o que parecia terra seca vai ser uma coisa gloriosa, vai ser poderosa, vai ser inspiradora, porque você honrou a Deus. Disse o Senhor, Gênesis 13, 14, disse o Senhor a Abraão, olha o detalhe, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló foi embora. Diga assim comigo: depois que Ló se separou. Agora pasme, a Bíblia diz que a lei era o véu que estava colocado diante do sacerdote, que impedia ele de ver. Quando o véu é removido, você tem a visão espiritual do que Deus tem para a sua vida. Quando a lei é removida, você vê o plano maior de Deus para você. E a lei é removida quando você desiste de andar na força do seu braço e ouve a voz do Espírito, aleluia. Isso é ser guiado. Nós estamos na graça, somos um povo sem lei. Mentira! Nós não somos um povo sem lei. Nós somos de uma lei superior, a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Nos libertou da lei do pecado e da morte. Por isso, quando eu ouço a voz do Espírito, eu estou na graça. E por isso eu sou capaz de ver aquilo que quando eu estava na lei, o véu não me permitia ler. Hoje é dia de você deixar Ló ir embora e ouvir a voz do Espírito, porque Ele vai te abrir os olhos e Ele vai te mostrar o que Ele tem para a sua vida. Isso é poderoso, isso vai te conduzir em vitória. Então veja, você tem que escolher. Você tem que escolher. O Ló, ele foi parar em Sodoma devagar, porque ele foi andando nos conceitos caídos. Ande com gente de Deus, e você vai morar nos lugares altos onde Abraão vivia. Não vai morar nas planícies de Sodoma, não. Lá é lugar de destruição. O resultado de confiar na força e no entendimento próprio sempre será o pecado de Sodoma. Não transforme a vida cristã numa questão meramente moral. Deus quer muito mais do que isso. Ele quer viver dentro de você, Ele quer se relacionar, Ele quer te guiar para coisas superiores. Então a nossa vida não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão de se pode ou não pode. Não, pastor, mas qual que é o problema de morar em Sodoma? É certo, é errado? O que tem de mais morar na cidade? Não é uma questão de certo ou errado. Vida cristã não é certo ou errado, não é caro nem barato, é uma questão se é de Deus ou não. Como as pessoas não entendem, as coisas espirituais são tão superiores, tão superiores. Tudo que você fizer aqui na terra, legal. Você pode construir uma grande empresa, dar emprego para muita gente, ganhar prêmios, ser reconhecido. Na hora que você morrer, querido, vai sobrar nada. Mas aquilo que você viveu no reino de Deus te acompanharão. O Senhor está se movendo, e eu não tenho dúvida de dizer, o mover atual é a mensagem do Evangelho da graça de Deus, que vai fazer diferença, que vai libertar pessoas, que vai destruir cadeias do inferno, que vai trazer razão e sentido para viver de uma maneira muito superior dentro do seu trabalho.
Eu não estou dizendo para ninguém parar de trabalhar, não. Só estou te dizendo que quando você participa do mover de Deus, tudo se torna superior. Amanhã não vai ser segunda-feira brava, porque enquanto você está só trabalhando, você às vezes é só um funcionário de Faraó. Mas quando você entra no mover de Deus, você sai segunda para servir o Deus vivo. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 9. Ele revela por que Abraão queria morar em tendas. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Antes de Deus agir, Ele compartilha os seus planos, mas Ele compartilha os planos com os crentes espirituais. Amós 3,7 diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos. Aqueles que querem andar com Deus. Eu quero ser homem de Deus, não é porque ninguém está me obrigando, não. Eu quero ser homem de Deus, eu quero ser mulher de Deus. Eu quero compartilhar o coração de Deus, porque é isso que vale a pena. É quando você tem essa atitude, porque você quer, não é porque ninguém mandou. Eu quero largar de ser gente rasa, eu quero largar de ser crente ló, eu quero andar com Deus. Deus, por causa da justiça de Cristo, eu quero aprender, eu quero caminhar, eu quero viver essa experiência poderosa. Ah, meu irmão, você vai entrar num nível que Deus vai te conduzir a Ele, e você vai começar a participar de coisas maravilhosas. Deus está agindo hoje mesmo, mas quantos estão percebendo o braço dele?